Saudações, internauta, e bem-vindo à Angop. Vamos dar início a mais um programa, mais uma edição do Viver com Saúde, e desta vez vamos abordar um tema muito delicado, a poliomielite. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, confirmou a erradicação desta patologia em 2020 na África. Porém, alguns países continuam a registrar casos, o que leva à realização de campanhas em massas. Mas eu tenho o prazer de falar com a especialista em epidemiologia de campo e laboratório, a doutora Claudete Francisco. Doutora Claudete, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Obrigada pelo convite. Ok, obrigada. Ok, obrigada, doutora. Doutora, vamos falar sobre a poliomielite. Antes de chegarmos a outras questões, eu gostava de saber, primeiramente, o que é a poliomielite? Ok, obrigada. A poliomielite é uma doença causada por um vírus, com o nome vírus da polio. É uma doença que se transmite fecal-oral, quer dizer, através das fezes. Nós ingerimos o vírus da polio e no nosso intestino ele sofre alguma mutação quando nós não estamos imunizados. Quando não estamos imunizados contra o vírus da polio, aquela vacina que se dá ao nascer, ao segundo mês, ao sexto mês, as vacinas da campanha, a vacina da IPV, que se administra as doses ao quarto mês e ao nono mês. E então, se nós não tivermos imunizados com estas vacinas, o vírus sofre mutação, transformação no nosso intestino e depois sai pelas fezes. Doutora Claudete, qual é o agente etiológico da poliomielite? Ok, o agente etiológico da poliomielite, é o que nós já dissemos, é o vírus da polio. O vírus da polio sai pelas fezes e nós podemos tocar, por exemplo, o vírus da polio pode permanecer algum tempo nos rios, nas águas paradas, quando defecamos ao ar livre, quando defecamos e as fezes são expostas e nós temos contato com a terra, com o solo, com fezes contaminadas com o vírus da polio ou com a água contaminada com o vírus da polio e não tratamos a água, bebemos a água, podemos contrair esta doença se não estivermos imunizados com as vacinas da polio. E como é que ocorre a transmissão desta patologia, doutora? Ok, basicamente já falamos, não é? A transmissão é fecal-oral, não é? Quer dizer que temos que comer ou beber água de cocô, em termos mais simples. Quando nós ingerimos água sem tratar, da mesma forma que podemos contrair a cólera, por exemplo, quando comemos água, bebemos água e comemos algo sem tratamento, também a polio é a mesma coisa. Quer dizer que se tivermos os cuidados de biossegurança para uma doença, vamos então estar também a nos prevenir para as outras doenças. Porque se nós comemos, bebemos águas contaminadas, brincamos com as fezes e no solo contaminado com o vírus da polio, podemos então ter o vírus. Mas 99% das pessoas podem estar com o vírus, mas 1% pode ter paralisia, aparece febre e a paralisia. Doutora, a vacina é a única forma de erradicação? Não tem nada alternativo? Sim, justo essa doença é uma doença com meta de erradicação e a erradicação é bem feita assim com a vacina. A vacina é o meio para a prevenção da poliomielite. Quais são os tipos de vacinas que existem? Para a poliomielite, dizer que nós, fazendo uma resenha, não é? Nós tivemos o último vírus selvagem, não é, da poliomielite em 2011, no município do Quimbele, província do Ís. Foram tidas grandes atividades, principalmente campanha de vacinação, intensificação da vacinação de rotina, não é, com altas coberturas de vacinação, o reforço da mobilização social, a informação para que as pessoas saibam como se prevenir, como evitar a polio,
E também o reforço da vigilância epidemiológica, onde todas aquelas crianças menores de 15 anos que aparecerem com paralisia devem ser notificadas à unidade sanitária, à direção municipal, provincial ou direção nacional de saúde pública, para que se tomem então os procedimentos que devem ser feitos para saber se essa paralisia é devido à poliomielite ou não, porque existem outras doenças que podem cursar com paralisia. Doutora, existe, né? É só me corrigir caso não, a vacina injetável e a oral. Eu gostava de saber qual é a diferença entre elas. Ok, eu dizia que tivemos em 2011 e em 2015, Angola teve um grande ganho, que recebemos a certificação de um país livre da poliovírus selvagem, em 2015. Tivemos essa certificação. Entretanto, depois o vírus não precisa de passaporte, nem visto para se deslocar, nem dinheiro. E então qualquer pessoa pode levar o vírus. Pode ser portadora, assintomática, sem sinal e sintoma, não é? E se nós não tivermos imunizados, podemos então contrair esta doença. Houve um novo serotipo que está a circular, dizer que o poliovírus selvagem, no momento, está apenas em 2 países, que ainda são países que têm ainda grandes desafios, não é, que é o Afeganistão e Paquistão, mas há uma outra cepa de poliovírus que está a circular já há alguns anos. 2019 nós tivemos, foi uma luta, conseguimos com aquelas campanhas de vacinação que nós realizamos em 2011, terminamos as campanhas em 2020, em todas as províncias do nosso país. Entretanto, como sabemos que há movimentação de pessoas e bens, voltamos então a ter o vírus da polio. Mas Angola está estável? Neste momento realizamos uma campanha de resposta, não é, ao tipo de vírus que ocorreu, não é? E esta foi a primeira ronda nacional. Vamos realizar então a segunda ronda nacional para garantir que as crianças estejam com a imunidade reforçada. Se por acaso estiverem em contato com o vírus da polio, não terem a doença. Mas qual é o balanço que faz dessa campanha realizada? Dizer que foi uma campanha bastante desafiadora. Temos o pormenorzinho de ser a primeira campanha onde temos os municípios novos, províncias novas, mas houve um grande envolvimento, desde a liderança aos governos provinciais, às administrações municipais, às equipas técnicas da saúde, nem se fala, trabalhou-se muito e tivemos bons resultados, ultrapassamos a meta, não é? Para a campanha de vacinação de qualidade, termos 95% ou mais de 95%, e então nós estamos a trabalhar assim nessas metas, estamos a compilar toda a informação, fez a repescagem, mas temos bom desempenho, incluindo nos municípios novos. Doutora, o que é que uma pessoa com poliomielite sente? Quais são os sintomas? O que é que acaba por sentir? Uma pessoa com poliomielite pode ter quedas, está em pé, cai, não consegue se movimentar, dificuldade de andar, febre, também pode ter febre, porque é uma doença viral, e geralmente a paralisia que possa ter, por exemplo, se for na perna direita, tem no braço direito ou braço esquerdo. Então, estes são os principais sinais e sintomas. Quedas frequentes, fragilidade nos membros, dificuldade de andar, é como se tivéssemos, por exemplo, cozido a massa. Pode ver como é que a massa cozida perde as forças. Então, com poliomielite, os membros também ficam sem força. Os sintomas da poliomielite podem ser confundidos com outras patologias? Como é que se chega à conclusão que está-se diante de uma polio? Ok. Dizer que isto é muito importante. Para a poliomielite, há 2 tipos de vigilância que nós realizamos. Nós fizemos a vigilância através da recolha de água de esgoto,
já que nós dissemos que o vírus sai pelas fezes, então a água sanitária, alguns pontos previamente avaliados, seleciona-se a água com um período e bem planificado, com um cronograma planificado, e leva-se as amostras para vermos então se há presença do vírus da polio ou não naquelas amostras. E a outra é pela vigilância das paralisias flácidas e agudas, que é a vigilância padrão para a poliomielite, onde qualquer pessoa que apareça com paralisia, esta pessoa é notificada, deve-se notificar o técnico de vigilância, o técnico da unidade sanitária, dependendo do local que eu estiver. Se eu estiver no município, o técnico da vigilância da Direção Municipal de Saúde ou da província ou qualquer profissional de saúde. Existem várias doenças que podem aparecer com paralisia. Temos, por exemplo, o síndrome de Guillain-Barré, mielites transversas, muitas doenças que podem fazer com que a pessoa tenha paralisia. Mas qualquer pessoa que tiver paralisia flácida e aguda, não é, em termos científicos, ou seja, trocando, paralisia que aparece de início rápido, súbito, não é? Uma paralisia que a pessoa andava e de repente 1, 2 dias, 3 dias deixa de andar, instalação muito rápida, e então esta pessoa deve ser notificada à saúde, deve fazer a investigação, e na investigação nós vamos recolher amostras, 2 amostras de fezes. Essas 2 amostras de fezes são enviadas então para o nosso laboratório de referência, aqui no INIS, e encaminhamos então as amostras para outras análises fora do país. Nós enviamos para a África do Sul. E depois nos mandam os resultados. Com os resultados, então, é que será visto se há isolamento do vírus da polio ou não. Sim, doutora, eu gostava de saber quais são as idades que a polio pode afetar, e um adulto pode ter poliomielite caso não tenha feito as vacinas quando criança? Sim. Um adulto também pode ter poliomielite. Em 1999, eu ainda não trabalhava no Ministério da Saúde, mas o historial, tivemos grande surto de polio, onde tivemos casos até em adultos, mas com um grande esforço realizado, as intervenções realizadas, principalmente a vacinação, nós já não temos, pelo menos desde 2011 que eu estou na vigilância, não temos registrado casos de poliomielite acima de 15 anos. Mas a nossa população-alvo são menores de 15 anos, até 14 anos. Por quê? Porque esse é o grupo mais vulnerável, é o grupo mais susceptível. Como nós falamos da forma de transmissão, não é que é fecal-oral, uma criança, ela brinca, não tem consciência. Ela brinca, se alguém entregar uma bolacha, vai receber, vai comer, não vai lembrar de lavar as mãos e etc. E então, os nossos grupos vulneráveis são as crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos. Por isso é que nas intervenções, na implementação das estratégias de resposta, se puderem acompanhar, a nossa população-alvo são as crianças menores de 5 anos, porque é este grupo acometido por esta doença. Doutora, eu gostava de saber quais são, já sabemos que a vacina é uma das formas preventivas, mas como reforço, será que é só a vacina a única forma de se prevenir ou existem outras formas de prevenção? Ok, a vacina é a forma de prevenção, é uma doença imunoprevenível. Mas, além da vacina, existem outros cuidados que nós devemos ter, cuidados de higiene. Os mesmos cuidados que nós temos com aquelas doenças também fecal-oral, são os mesmos cuidados que devemos ter para a poliomielite. Lavar as mãos, ferver a água, não é? Esses cuidados é que devemos ter para evitar, então, que nós possamos inalar o vírus da polio. E se nós, por acaso, inalamos o vírus da polio, não é? Pela alimentação, por exemplo, e nós estivermos imunizados,
tivemos recebidos as vacinas contra a polio, então a doença não aparece e também o vírus morre, não há probabilidade do vírus passar para uma outra pessoa e contaminar outra pessoa. Também perguntava das vacinas, dizer que quando nós, em 2015, recebemos a certificação de um país livre da poliovírus selvagem, aí foi retirada, em todo o mundo foi retirada, a vacina da polio oral trivalente que nós tínhamos e adicionou-se, então, a vacina da polio oral bivalente. A vacina da polio oral bivalente protege para 2 serotipos, o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 e o tipo 3, perdão. Tipo 1 e o tipo 3. Mas para o tipo 2, não é, que foi erradicado já, nós temos apenas na vacina da polio inativada, que é a vacina da IPV, que é a vacina injetável. E esta vacina injetável é administrada em 2 momentos. Quando a criança tem 4 mês e ao 9º mês. É importante que todas as nossas crianças menores de 5 anos que não tiverem com essas 2 doses feitas, o pai e a mãe devem levar à unidade sanitária mais próxima para que a sua criança complete essas 2 doses da polio injetável, que garante então a proteção para os 3 serotipos, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Sim, doutora. Qual é a importância do reforço da vacina da poliomielite? Porque há pais que podem dizer, eu já fiz 1, 2, ter que fazer novamente. Então, gostava que a doutora explicasse. Algumas vezes o pai diz, não, eu já cumpri com o calendário de vacina, como é que eu vou fazer novamente essa vacina da campanha? Dizer que esta vacina da campanha é uma vacina de resposta, é diferente daquela que nós temos na rotina. É importante que todos os pais, todas as mães tenham esse interesse em fazer a vacina das suas crianças menores de 5 anos para que elas estejam protegidas contra este vírus que está a circular. Não devem vacinar agora, fizemos a primeira ronda e vamos fazer a segunda ronda. É importante que cumpram com este calendário para que a sua criança esteja devidamente imunizada contra o vírus da polio. A vacina da poliomielite tem algum efeito colateral após a sua aplicação? As pessoas sentem alguma coisa? Não, é uma vacina... Geralmente as vacinas que a pessoa sente alguma coisa são as injetáveis. Algumas pela dor da agulha, não é? E às vezes a criança, nós sabemos quando levamos à sala de vacinação, pode ficar com a perna pendurada, o braço pendurado por causa daquela dor, não é? Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente e então esses são os medos que existem. Entretanto, uma vacina só é colocada em circulação, só é colocada para ser utilizada quando for comprovada que aquilo que é grave raramente ocorre e dificilmente ocorre. Para a vacina da polio, então, é soft, devemos então todos vacinar sem medo de ter algum sintoma depois da vacina. Quem estiver doente, estiver acamado, quem nasceu hoje, quer dizer, toda criança deve apanhar essa vacina, desde que tenha menor de 5 anos. A polio deixa sequelas em alguns casos. Doutora, quais são essas sequelas que a poliomielite pode deixar? São sequelas muito tristes, não é? Que a principal é a dificuldade motora. E então, nós nascemos bem e por causa desse vírus da polio deixamos de andar, deixamos de caminhar, deixamos de ter alguma mobilidade, por exemplo, com o braço. E então, esta é a principal sequela que ocorre e que é muito triste porque deixamos de alguma forma de ter oportunidades ou realizar algumas atividades como jogar bolas e etc. E então, esse é o principal problema da polio. E também pode provocar a morte da pessoa. Okay. Doutora, o que é a síndrome pós-polio e como é que ela pode afetar as pessoas? Ok, a síndrome pós-polio são o que acabou de referir, as sequelas, aquilo que ocorre depois da pessoa ter a doença. E depois da pessoa ter a doença, deve ser acompanhada, fazer fisioterapia para haver alguma melhoria, principalmente na mobilidade da pessoa.
Quais são os profissionais de saúde que podem auxiliar no tratamento da síndrome pós-pólio? Nós temos algumas unidades sanitárias especializadas em fisioterapia, né, fisiatras, fisioterapia. Esses é que são pediatra, não é? Além do fisiatra, fisioterapeuta, o pediatra são então as pessoas que vão fazer o acompanhamento dos casos de pólio ou desse síndrome pós-pólio. Pois, doutora, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam quando estão diante, não é, de trabalhos árduos, de campanhas da poliomielite, e o que é que gostava que fosse mudado? Bem, os desafios que nós enfrentamos, muitos dos desafios são já conhecidos e nós temos estado a trabalhar sobre eles. Por exemplo, há setas, há grupos contra a vacina, não é? E que estimulam, incentivam as outras pessoas a negarem a vacina. Então, nós temos estado a trabalhar arduamente com esses grupos, com essas igrejas, com essas setas, para que essas pessoas sejam, então, têm estado a ser envolvidas no processo desde o princípio, antes da implementação desta atividade, por exemplo, de vacinação. Trabalhamos já com estes grupos e esses fazem parte, por exemplo, da atividade. Este é o método que temos estado a encontrar para fazermos com que deixamos de ter essas resistências. E algumas vezes a resistência ocorre quando há falta de informação. A pessoa não ouviu e então alguém chega para vacinar, então essa pessoa tem essa resistência, não quer vacinar, não é, o seu filho, o seu educando, mas depois de uma informação mais apurada, mais profunda, há vezes que a equipa não consegue, depois vai a equipa técnica, algumas vezes também o administrador municipal, a administradora, vão lá para poder sensibilizar, então, falar e garantir aquela confiança à pessoa e a pessoa aceita vacinar o seu filho. Esses são os grandes desafios que nós temos estado a correr. E temos também, por exemplo, pode haver alguma área sem comunicação, porque as equipas de vacinação vão em todo lado. Onde tiver uma criança menor de 5 anos, a equipa tem que chegar lá, de qualquer forma, de qualquer meio, e então tudo isso é avaliado antes da implementação, as áreas que nós temos mais vulneráveis, as áreas distantes e os meios para as pessoas chegarem até lá, e temos estado a conseguir chegar até aquelas áreas mais remotas, aquelas áreas de difícil acesso, para vacinar as nossas crianças. Existem critérios para a vacinação? Sim, os critérios para a vacinação, a vacinação é implementada de acordo à situação epidemiológica. Por exemplo, para a poliomielite, o nosso grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos. E também temos as estratégias, por exemplo, para a campanha de poliomielite, que as estratégias são por postos fixos. Esses postos fixos, geralmente nós usamos as unidades sanitárias com sala de vacinação. Estas, então, naquele momento da campanha de vacinação, também alguém fica lá com a vacina, com o registro, para depois passar a informação para a equipa que estiver a fazer a gestão de dados da campanha. Temos aquelas equipas móveis e avançadas que vão naqueles locais, por exemplo, praças, mercados, fronteiras. Temos fronteiras de um município para o outro, temos fronteira de uma província para outra, temos a fronteira com outros países. Então, essas são as estratégias que nós temos estado a utilizar. Para a vacinação de rotina também existem estratégias. Que temos as salas de vacinação, não é? Que a pessoa vai na sala de vacinação e é vacinada. E a sala de vacinação funciona de segunda a sexta. Temos unidades sanitárias que funcionam todos os dias, a sala de vacinação. Está a ser feito um grande esforço para ver se nós possamos ter a vacinação de rotina todos os dias, em todas as unidades sanitárias, ou pelo menos naquelas unidades sanitárias com condições, não é, com cadeia de frio. Aquelas unidades sanitárias que nós não temos cadeia de frio, tem sido feito equipas móveis e avançadas. Dizer que recentemente recebemos também um grande lote de cadeias de frios
para implementar, então, naquelas unidades sanitárias, para ampliar as unidades sanitárias com sala de vacinação. Naqueles locais que não tem, por exemplo, a sala de vacinação, a equipa municipal implementa equipas móveis e avançadas, onde programa-se, por exemplo, no dia tal, vão para aquela área e vacinam todas as crianças menores de 5 anos, vacinam as mulheres em idade fértil e depois programam o outro mês de formas a cumprir com o calendário de vacinação. Estamos a terminar a nossa entrevista. Gostava de saber que mensagem deixa para as comunidades, para que os pais colaborem nas campanhas de vacinação contra a poliomielite. Ok, obrigada. Dizer aos pais, aos encarregados de educação, aos cuidadores de criança, a toda a sociedade, de forma geral, a importância da vacinação. Dizer que existe uma doença que se chama poliomielite, que todos nós já conhecemos. Em algumas áreas nós chamamos, as pessoas chamam de chiteateia, não é, que é uma doença que provoca paralisia infantil. Não é? Nós todos queremos ver as nossas crianças a crescerem com boa mobilidade física e então ao papai, à mamãe, ao encarregado de educação deve então aderir rapidamente à vacinação. Sempre que há alguma intervenção na comunidade, tem que ser o primeiro, se é para esperar em casa, então espere em casa para que a equipa chegue. Se por acaso não esteve em casa, quando a equipa chegou, dirija-se rapidamente à unidade sanitária com sala de vacinação, informe ao seu líder do bairro, da aldeia, ao líder do município, para que possam então fazer aquela repescagem e vacinar a sua criança. Dizer que aderir à vacinação de rotina. Nas unidades sanitárias estão lá as vacinas já foram adquiridas, estão lá. Nós só precisamos levar as nossas crianças à sala de vacinação. Vamos vacinar a nossa criança, lá tem vacina que impede que a sua criança possa ter sarampo, não é? Que possa ser um óbito por sarampo, por exemplo. Tem vacinas que possam impedir que a sua criança tenha febre amarela. Tivemos surto de febre amarela em 2016, 2017. Lá na vacinação, na sala de vacinação de rotina, temos vacinas para a febre amarela, temos vacinas para a diarreia, temos vacina para meningite, para pneumonias, N doenças, nós temos aí as vacinas. Não deixe a sua criança padecer de uma doença prevenível por vacinação e de uma vacina que nós temos para prevenir aquela doença. Obrigada. Obrigada, doutora Claudete Francisco, por tirar um tempinho para o nosso programa. Obrigada. Okay. Chegamos ao fim da entrevista com a epidemiologista Claudete Francisco, que deixou aqui vários apelos. A poliomielite é uma doença que provoca paralisia infantil. Por isso, a doutora apela a todos os encarregados de educação, a todos os papás e mamás, a colaborarem com as campanhas para evitar a doença de poliomielite. Por isso, papás e mamás, vamos colaborar para evitar essa patologia. O programa Viver com Saúde chegou ao final. Esperamos tê-lo na próxima edição. Até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.